Gravando, para não perder a oportunidade de falar um gravando, né. Bom, pessoal, seguinte, vamos falar um pouquinho de uma polêmica que foi até a Letícia que está aqui hoje, que outro dia veio com esse questionamento sobre os clínicos estarem pedindo menos antibiogramas para otite inicial. Será que isso é legal? Será que não é? O porquê disso? Né? Eles têm pedido bem menos culturas e antibiogramas em casos de otite. Deixa eu só desligar, fechar minha janela aqui, que eu esqueci. E isso acaba reduzindo bastante a rotina do laboratório e acaba, né, trazendo complicações depois também para os próprios clínicos. Bom, vamos falar de vários aspectos aí, né? Por que eles estão solicitando menos, né? Se olhar nas diretrizes clínicas, fala lá que otites iniciais não precisa necessariamente coletar. Todas as infecções, aliás, não é só para otite, né? Pensando em cistites, infecções de pele, respiratórias, todas. Vamos falar isso. Alterações iniciais, primeira vez que está apresentando, né, uma infecção inicial, não precisa ser coletado material. Para cultura e antibiograma. Pode ser, né? Mas daí depende um pouquinho da diretriz. Algumas até recomendam não se coletar em infecções iniciais, tá? E a gente já fala por que não coletar, por que em quais coletar, né? Mas os clínicos começaram, existem alguns cursos de dermatologia e tal, que estão falando, não precisa, não precisa, não precisa, e eles pararam de coletar. Ok, tá, mas antes de falar exatamente isso, vamos entrar a fundo em uma outra questão, tá? Quando tem que coletar material para cultura e antibiograma, né? E aí entram as interpretações também sobre as diretrizes, né? Como os clínicos estão interpretando essa informação. Então, vamos pensar, por um lado, quando a gente obrigatoriamente tem que coletar material para cultura e antibiograma. E eu quero a ajuda de vocês, né? Quando que a gente precisa coletar material para antibiograma? Bom, vamos pensar numa coisa, né? Quando eu preciso coletar material para cultura e antibiograma? Primeiro lugar, o animal tem risco de morte, né? Esse é um fator fundamental, né? Então, toda vez que o animal estiver em risco de morte, onde se suspeite de uma infecção bacteriana, tem que coletar material daquele sítio provável infeccioso, ou, eventualmente, quando a gente não consegue achar a causa, tá? Em casos de sepse, não consegue achar a origem dessa infecção, então se opta pela coleta de sangue, ok? Não é o caso de otites iniciais, né? Que é o que a gente vai falar mais hoje. Legal. Também um outro momento que a gente deve coletar deve não, né? Precisa coletar obrigatoriamente material para cultura e antibiograma, é quando se opta pelo uso de determinadas drogas, aquelas drogas restritas, né? Normalmente isso tem associação com sepse. Então, assim, muitos veterinários, no Brasil e no exterior, principalmente no exterior, no Brasil ainda não, tá? Mas muitos veterinários fazem protocolo de sepse, meropenem, eventualmente vancomicina, né? Então, para esse tipo de droga, a gente tem que coletar material e daí entra junto, né, a
a questão anterior. É risco de morte para o paciente? É obrigatório coletar material para cultura e antibiograma. E quando vai usar essas drogas mais restritas, também. Mas existem outras drogas restritas que os veterinários não entendem que são restritas e que deveria ser optado sim pela cultura e antibiograma. Vamos pensar em algumas, tá? E por que delas, né? Meropenem, imipenem, mas se usa mais meropenem. É um carbapenêmico, né? É uma droga de última escolha na medicina humana. Então, na medicina veterinária, obrigatoriamente também vai ser a última escolha, né? Uma droga de um amplíssimo, né? Uma das maiores espectros de ação dos carbapenêmicos, né? Então, tá aí uma excelente explicação. Droga de última escolha para infecções por bactérias resistentes. Legal? Vancomicina, também última escolha para tratamento de infecções por bactérias gram-positivas. Enquanto os carbapenêmicos têm um amplo espectro, a vancomicina, teicoplamina, tem um curto espectro só para gram-positivas. Então, esse já é um fator fundamental. É uma droga estrita para gram-positivas, só vai usar em suspeita ou em casos de infecções por gram-positivas. Legal? E também é a última escolha para infecções por bactérias gram-positivas multiresistentes. Bom, mas a gente tem umas outras drogas também que deverão ser consideradas nessa restrição, que são as fluoroquinolonas, cefalosporinas de terceira geração, quarta geração também, né, mas terceira geração em especial. E por que delas? Cefalosporinas de terceira geração e as fluoroquinolonas. São drogas indutoras de resistências. As cefalosporinas de terceira geração, elas têm alguns mecanismos de resistência em algumas bactérias, né? Então, precisa conhecer as bactérias para realmente fazer o uso correto delas. E outra coisa, elas não servem muito bem para bactérias gram-positivas, né? Para gram-positivo, você usa uma cefalosporina de primeira geração, para estáfilo, para streptococcus, para enterococcus, jamais, né? Nenhuma cefalosporina. Então, são indutoras de resistência, a terceira geração, e elas não são melhores do que a primeira para estáfilo e strepto, né? As quinolonas são indutoras de resistência. Então, vai fazer o uso delas, você está induzindo resistência, está induzindo a mutações na célula bacteriana. Então, só pelo simples fato de elas serem indutoras de resistência, antes de usar uma cefalosporina em terceira geração. Vamos lembrar, ceftriaxona, cefudecina, que todo mundo adora, né? Deveria fazer sempre o antibiograma. Sempre que for usar enro, cipro, né, cipro tópica, marbo, prado, deveria fazer o antibiograma antes, né? Tanto cefalosporinas de terceira geração quanto as quinolonas só tem um único caso que elas são drogas de primeira escolha. Fora pielonefrites, elas não são drogas de primeira escolha para nenhum tipo de infecção. Olha só, né? E normalmente os veterinários fazem isso, tá? Bom, então, já vimos 2 pontos que a gente precisa coletar material para cultura e antibiograma. Risco de morte do paciente, quando for fazer o uso de antibióticos restritos também. E o que mais que a gente precisa coletar material para cultura e antibiograma? Então, vamos ver. Infecções recorrentes, infecções crônicas, infecções complicadas que não dá para fazer, não consegue fazer o tratamento, infecções refratárias a tratamento, né? E aquelas reinfecções. O animal tem, melhora, volta, né, a infecção. Então, esse tipo de infecção é obrigatório coletar material para cultura e antibiograma também.
Animais que tenham comorbidades importantes também. Aquelas comorbidades que vão influenciar no sistema imunológico, vão debilitar o sistema imunológico. Como que você não vai coletar material para cultura e antibiograma de um animal que tem uma comorbidade que faz com que o sistema ele seja relativamente ou grandemente imunodeficiente, né? Ele não tenha mais a imunocompetência normal dele. Como que você não vai, e ele tem uma infecção, como não vai coletar material para cultura e antibiograma? Mesmo que seja uma infecção inicial, né? Não, esse animal, ele é propenso a não melhora clínica dessa infecção. Então, tem que coletar também para entrar com a terapia correta, né? E mais um ponto importante. Tem um fator de risco da aquisição de bactérias multiresistentes. Bom, o que seria um fator de risco para a aquisição de bactérias multiresistentes? Dois principais, tá? Dois fatores de risco. Primeiro, é o uso de... O paciente tenha usado, tenha recebido, tenha tomado algum antibiótico nos últimos 90 dias, até 180 dias. Mesmo que para outros tipos de infecções, que não é essa aqui, ele está agora, por isso está tentando se optar pela coleta de material, né, para cultura e antibiograma. Bom, por quê? Se ele tomou antibiótico, todas as bactérias desse animal, elas sofreram a ação desse antibiótico. Isso quer dizer que já existiu uma seleção só das bactérias sensíveis a esse antibiótico. Então, a gente já selecionou bactéria ali. Então, precisa sim, tá? Mesmo que ele tenha tomado antibiótico para outro tipo de infecção. Hoje a gente tá falando de otite. Mas ele teve uma infecção respiratória. 2 meses atrás. Ou teve uma infecção de pele, né? Não interessa. Não é só aquela bactéria patogênica daquela infecção que sofreu a ação desse antibiótico. Ele inteiro sofreu a ação desse antibiótico. E por que eu falei 90 a 180 dias? 90 a 180, o dobro de tempo. Quando que eu opto por 90 ou quando eu opto por 180? Temos que pensar em qual antibiótico foi dado para esse paciente. Por quanto tempo foi dado esse antibiótico para esse paciente, né? Bom, vamos pensar na cefovecina. Cefovecina, eu sempre falo da cefovecina, né? Eu ando e caio nela. Mas, e não acho que seja uma droga ruim. Não, não é isso, tá? Qual é a grande vantagem da cefovecina? Meia vida longa, né? 5,6 dias em cães. Isso quer dizer que uma dose única faz com que tenha uma concentração terapêutica, uma concentração plasmática terapêutica por vários dias. Só que, depois de passar dessa concentração terapêutica, cai para uma concentração subterapêutica, até a eliminação completa. E lembra que ela tem uma meia-vida longa? Então, fica muito tempo. É mais ou menos 70 dias de concentrações plasmáticas de cefovecina passada a concentração terapêutica. Então, nós temos um problema, esse paciente está sofrendo a ação de uma cefalosporina de terceira geração durante quase 90 dias. Então, se ele tomou uma cefovecina, eu não vou considerar o padrão de 90 dias, nos últimos 90 dias ele tenha tomado o antibiótico. Não, se ele tomou em menos de 90 dias, ele ainda tem doses subterapêuticas da cefovecina. Então, eu subo lá para 180 dias. Se ele tomou um meropenem, vancomicina, não que tenha meia vida mais longa, mas pelo tipo de espectro, pela potência clínica dessas drogas, também. Né? Agora, se tomou uma mox com clavulato durante 3 dias, 5 dias,
Aí eu posso usar os 90 dias, eventualmente eu posso usar um pouquinho menos de 90 dias. Né? Ah, se tomou uma piperacilina com tazobactam, que tem uma meia-vida extremamente curta, tanto que é dada na melhor forma de administrar a piperacilina é por via endovenosa, infusão contínua, porque ela tem uma meia-vida muito rápida, exatamente contrário da cefovecina. Então, quando fazendo infusão contínua, tem ali a dose terapêutica. Se você der de 6 em 6 horas, daí tem que ser uma dose bem alta, então vai subir rapidamente, vai decair rapidamente, porque a meia-vida dela é muito rápida. Então, a ação que essa droga exerce nesse paciente, ela dura pouco tempo. Então, eu opto pelos 90 dias, tá? Então, por isso essa variação de 90 dias a 180 dias depois da última vez que esse paciente tomou antibiótico. Legal. Mas eu falei 2 fatores de risco para aquisição de bactérias multiresistentes. Primeiro, se o paciente tomou antibiótico durante alguns meses, durante alguns dos últimos meses, né? E qual seria o segundo fator de risco para aquisição de bactérias multiresistentes? Será que alguém se arriscaria aqui? E tem a ver, uma das possibilidades somos nós, veterinários. Olha só, nós somos um fator de risco para o paciente. Tá bom, não. Para o paciente, não. Para os nossos animais. Por que que nós, veterinários, somos um fator de risco para os nossos próprios animais? E daí não é só nós, tá? Isso é um pouquinho maior do que nós, médicos veterinários, nossa profissão. Bom, vamos pensar em que quando um paciente toma antibiótico, esse antibiótico, ele não age só no paciente. Ele está agindo em todo o ecossistema onde esse paciente está inserido. Né? O antibiótico entra por um lugar e ele sai pelo outro. Ele sai pelo trato gastroentérico e sai principalmente pela urina. E ele contamina o meio ambiente. Daí, lembrando fluoroquinolonas, vamos falar de novo das fluoroquinolonas aqui. Alguns antibióticos, grande parte dos antibióticos, eles não são completamente metabolizados e são excretados na sua forma ativa. Pelo menos uma parte desse medicamento é excretada. Urina ou fezes, principalmente. Mas as fluoroquinolonas, elas têm um detalhe ainda maior. Elas são excretadas em grande parte na sua forma ativa, mas elas não são facilmente degradadas no meio ambiente. Enquanto várias outras drogas não permanecem ativas no meio ambiente durante muito tempo, né, por fatores ambientais, né, ela perde, ela é inativada relativamente rápido. As fluoroquinolonas não, elas permanecem muito tempo na sua forma ativa. E, detalhe, os processos de... nossa, fugiu agora o termo. Os processamentos de esgoto e água de consumo não inativam as fluoroquinolonas. Então, tudo que sai no esgoto, nas fezes e na urina de pacientes humanos ou dos nossos animais, a gente vai lá, pega o cocô, bota no privado, né? Tá saindo a própria água de limpeza de casa e tal, tá saindo pelo esgoto. E vários pacientes tomaram fluoroquinolonas, elas estão lá, no sopão, lá das companhias de saneamento. E não vão ser inativados, ficam lá fazendo o quê? Doses subterapêuticas, falando para as bactérias assim, gente, eu sou uma fluoroquinolona. Daí as bactérias fazem o quê? Ah, então eu vou pegar um mecanismo de resistência. Alguém tem aí algum para me emprestar?
Ou, não tem? Ah, então eu vou desenvolver o meu próprio mecanismo de resistência, né? E no meio ambiente também, tá? Grande parte da avicultura brasileira utiliza ciprofloxacino, e daí, em avicultura, não são miligramas, são quilos, são toneladas. Isso fica no meio ambiente, né? Então, esse é um outro fator das fluoroquinolonas também, tá? Que é muito importante. Mas vamos pensar que o antibiótico. Ah, o paciente tomou um antibiótico, ele vai ser uma boa parcela excretada pela urina ou pelas fezes. Vai contaminar o meio ambiente. Legal, então todas as bactérias que estiverem nesse meio ambiente estarão sofrendo a ação desse antibiótico. Um outro fator é, bactéria, não tem fronteira. Então, as bactérias que estão lá nos nossos cachorrinhos, elas não estão restritas a eles. Ah, não, essa bactéria é só de cachorro, né? Algumas bactérias, sim, são restritas a algumas espécies animais, algumas são patogênicas exclusivas de algumas espécies animais, mas são poucas, a maioria não. Quando a gente fala de Staphylococcus, coagulase negativo, Staphylococcus aureus, que é mais bem adaptado a ser humano, mas cachorro também pode ter, né? Staphylococcus pseudointermédios, que é mais bem adaptado a cachorro, mas ser humano também pode ter. E. coli. Todo mundo tem E. coli, né? Então, é desse tipo de bactéria que a gente está falando. Então, existe uma troca bacteriana entre os familiares, principalmente os familiares de uma casa, né? Ou vai dizer que quando a gente tem um cachorro, ele fica, daí nós, médicos veterinários, né? Nosso cachorro fica lá no quintal, você, cada vez que chega perto dele, passa a mão na cabeça, vai lá, lava a mão, passa álcool. Não, não. Os animais, os pequenos animais, particularmente, estão cada vez mais próximos da família. Então, existe uma troca bacteriana, existe um microbioma daquela família, né? E das pessoas que circulam no ambiente. Então, qual seria o fator de risco que a gente tem que considerar para aquisição de bactérias multiresistentes? Todos os familiares e as pessoas que convivem próximo. Então, para os nossos cachorros, nós como tutores de cães, de gatos, nós somos um fator de risco para eles. Por quê? Quem é da clínica está ali, está trabalhando com antibiótico, com muitos antibióticos diferentes, tem uma exposição a antibióticos. Quem é do laboratório? Mesma coisa. Ou nunca caiu um disquinho, na hora que foi para colocar lá na placa, nunca caiu um disquinho, né? Então, assim, a gente tem contato maior com antibióticos, com bactérias multiresistentes. Faz parte da nossa profissão, tá? E isso se estende também a outros profissionais de saúde. Então, na hora de fazer uma anamnese desse paciente, conhecer esse paciente, conhecer os familiares, saber se existe algum familiar que é profissional de saúde, é um fator de risco. Ou se algum dos familiares recentemente tomou antibióticos, foi para um hospital, teve que ser internado por algum motivo, é um fator de risco, né? Ou algum dos contactantes animais desse paciente. Ah, não, esse cachorro não, mas o outro, sim. Pronto, já é o fator de risco, já está ali, tá? E daí eu lembro de um artigo sobre uma pseudomonas multiresistente, artigo brasileiro, tá? Que pegaram ela no laboratório, olharam assim, não, mas essa pseudomonas, cara, isso daqui não é compatível com um achado, um isolado típico da medicina veterinária. E foram atrás do caso, foram estudar o caso, tá? Concluindo, o paciente era uma otite até, por pseudomonas.
super resistente à bactéria. Legal. Concluíram que, depois de muitos achados, procuraram, investigaram geneticamente, epidemiologicamente, né? E o tutor desse paciente tinha sido internado recentemente e tinha tido uma infecção por uma pseudomonas. Ele chegou em casa e esse cachorro acabou pegando essa pseudomonas e tendo uma otite inicial. Olha só. Não, ele não tinha comorbidade, ele não tinha tomado antibiótico recentemente, mas o tutor tinha ido, foi internado no hospital por uma infecção, por uma bactéria multiresistente, né? Então, olha a troca de bactérias que a gente tem. Então, não seria, na teoria, um animal que deveria coletar material para cultura e antibiograma, esse? Se não tivesse coletado material, ia demorar vários tratamentos para pensar, vamos coletar? Depois de já ter tratado várias vezes, iam tentar coletar material para cultura e antibiograma, né? E esse foi um caso muito feliz, porque ele já foi coletado de imediato, a material para cultura. O único fator de risco que ele tinha era o tutor, que tinha ido parar no hospital, tá? Então, assim, vimos aí, né, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que, não vou coletar material para cultura e antibiograma. Por quê? Né? Porque não é uma infecção que tenha risco de morte, não é uma infecção crônica, é uma infecção inicial, não estou querendo fazer o uso de antibióticos restritos, né? Mas, de repente, tem um fator de risco, ou tem uma comorbidade, um paciente oncológico, um paciente diabético, ou um paciente que o companheirinho dele seja diabético, seja oncológico. Pode falar, Letícia. Oi, desculpa, não quero atrapalhar vocês, mas estava falando, Sheila, e eu não pude deixar de complementar, porque o que a gente vê muito, tudo que tu falou é realidade, e uma coisa que a gente se questiona muito é qual é o custo-benefício de você abrir mão de uma análise que não é o exame mais caro que você vai solicitar, não é algo que você é de outro mundo, ou que tem uma justificativa plausível, por exemplo, vou fazer um exame invasivo, né? Ou um exame caro, ou um exame que eu não encontro um laboratório que faça, né? Eu me pergunto muito sobre custo-benefício. Por mais que eu tenha dúvida, será que eu preciso necessariamente desse resultado? Será que a minha conduta vai estar comprometida caso eu não tenha? Talvez não, talvez necessariamente não seja fundamental, né? Porém, se você pesar e colocar ele na balança, é muito mais interessante você ter um resultado de cultura microbiológica, até mesmo um teste de suscetibilidade, porque se você precisar ou se você se der conta de alguma questão que passou despercebida no momento da anamnese ou durante o exame clínico ou no histórico do paciente, tu já tem aquela amostra. E é um teste super simples, né? Uma coleta tranquila de se fazer, um teste que não vai, né, impactar muito no orçamento daquele tutor, porque provavelmente o que ele vai gastar com o atendimento, os antimicrobianos e todo mais o tratamento nem se compara com o valor do exame, né? Então, eu gostaria só de trazer isso, sabe? Que tudo que tu falou e mais essa questão, né? Às vezes eu brinco que parece uma implicânciazinha, né? Do tipo, não, eu vou ser autossuficiente, né? Eu vou bater no peito e vou conseguir contornar essa situação sozinho. Eu acho que é um pouquinho, às vezes, até cultural e da pessoa, né?
ela ter essa vontade, assim, de, não, sozinha eu vou dar conta, não vou precisar de exame, não. Eu já tenho ali as guidelines, os meus protocolos, os meus colegas, o grupo do WhatsApp lá da Dermato, se eu me apertar, eu vou escrever para eles, alguém vai me dar uma luz, e eu, às vezes eu brinco que parece birra de criança, né? Mas não sei o que o pessoal acha também. Daí, assim, você falando, me lembrei de várias coisas, né? Daí eles pensam assim, não, é só dar uma fluoroquinolona, cefovecina, falam que a cefovecina não causa resistência. Assim, Jesus, a pradofloxacina é uma fluoroquinolona que não leva à resistência. Gente, lembre o seguinte, hoje, que a gente pode dizer assim, claramente, o que não leva à resistência bacteriana. Vocês conseguem imaginar? Incineração. Incinera que não tem resistência bacteriana. Fora isso, elas estão aqui há 3 bilhões de anos. Você acha que uma drogazinha vai fazer muita coisa na vida? Vai nada! Elas passam por ali rapidinho, né? Então, assim... Agora, lembrei de uma coisa também. Antigamente, veterinário, que é bom mesmo, não pede exame. Ele olha para o paciente, ele olha para o meu cachorro, sabe o que ele tem. Esse veterinário é bom. Gente, isso é de quando eu estava na faculdade. Tipo ontem. Nem foi isso. E daí, assim, com relação a gastos, né? Eu já fiz uma conta assim, se você mudar de antibiótico 2 vezes, já pagou antibiograma, né? E com um detalhe maior, normalmente, para mudar 2 vezes de antibiótico, você vai ter passado por 7 a 14 dias cada um, porque normalmente não avaliam com 3 a 5 dias, no máximo. Uma infecção que com 3 dias não sarou, não pode deixar 7 dias para voltar. Você sabe por que existe essa lenda dos 7 dias? Por que o retorno é sempre com 7 dias? Por que a terapia antimicrobiana é de 7 dias? Pensa o seguinte, isso é antigo negócio. O médico não ficava lá no hospital todo dia. Então, ele ia lá 1 vez por semana. Então, ele voltava lá para avaliar. Então, ele deixava o paciente medicado, não só com antibiótico, com outros medicamentos também, durante 7 dias. 7 dias depois, que era quando ele voltava no hospital, ele reavaliava. Hoje, o WhatsApp, ele não é só para ficar brigando com a família, ou mandando bom dia, boa tarde, boa noite, 10.000 vezes para a família. Ele serve para isso, né? Para reavaliar esse paciente no máximo em 3 dias, tá? Com algumas exceções de algumas infecções que realmente a melhora clínica, ela demora mais, mas nos primeiros dias já começa a melhorar, mas a melhora completa, ela é mais prolongada, né? A Bianca também falou, né? O veterinário não deve se preocupar com o gasto do tutor, pois a partir do momento que ele faz isso, ele também coloca, né? Se coloca no meio disso, né? Então, assim, como uma boa prática clínica, quanto mais antibiogramas nós solicitarmos, melhor. Mas também existem alguns momentos que o antibiograma, ele pode mais complicar a situação, né? Ele vai confundir o resultado desse antibiograma, pode confundir muitas vezes. Então, também nós temos casos em que uma infecção inicial, ela não necessariamente vai coletar material para cultura antibiograma.
Tá com diarreia inicial, vai coletar material para cultura e antibiograma? A menos que você busque um patógeno específico, olha, eu estou buscando uma salmonela, estou buscando uma Yersinia, um Clostridium. A menos que você, se você fizer um antibiograma normal, é óbvio que você vai ter uma E. coli. É óbvio, né? E provavelmente ela vai ter mecanismos de resistência. Daí, lembrando, mecanismo de resistência é diferente de patogenicidade. Uma bactéria multiresistente não necessariamente é patogênica, ou é mais patogênica do que outra que não seja multiresistente. Né? Então, são duas coisas completamente diferentes. Aliás, as multiresistentes, elas têm que carregar tanto gene junto para ser essa suprassumo da resistência, que ela não tem espaço para muitos fatores de patogenicidade. Coitada dessa bactéria, imagina ela carregar todos os genes do mundo que podem ter para... não dá, né? É que nem a gente querer ser, eu quero ter o cérebro do Einstein, eu quero publicar, eu quero viajar, eu quero fazer 10 horas por dia de exercício de 5 categorias e estudar mais 10 horas por dia. Não dá, não cabe na mesma pessoa, né? Nas bactérias é a mesma coisa. Tá? Então, isso é um fator também muito importante. Não quer dizer que, se a gente detectar no antibiograma uma bactéria multiresistente, não quer dizer que ela esteja causando a infecção. Dependendo do tipo de coleta que foi feito, ela pode ser só da microbiota, né? Então, assim, aí tem que ter um pouco de destreza, né? Daí, vamos pensar o seguinte: uma otite inicial, o animal nunca teve nenhuma infecção nos últimos 180 dias, no último meio ano, ele não teve nenhuma infecção, ele não foi tratado com nenhum antibiótico, nenhum dos contactantes dele foram tratados ou tiveram infecções, nem os tutores familiares, nenhum é profissional de saúde. Esse animal e ninguém da casa dele tem nenhum fator de risco, não tem comorbidade, não tem nada. E ele foi para o pet shop faz 2 dias. Voltou com otite. A gente sabe qual foi a causa dessa otite? Não é bacteriana, né? Então, assim, quando acontecer esses casos, tá? É realmente caracterizado como otite inicial, sem fator de risco, sem comorbidade, e que está pensando em fazer o tratamento tópico, aí sim, não precisa coletar material para cultura e antibiograma. Por quê? Já pensou se cresce um Staphylococcus aureus com algum grau de multiresistência? Daí vamos pensar que 5% da população humana tem Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, como uma bactéria da microbiota nasal. E animais também, né? Pode acontecer. Então, assim, daí você olha assim, essa otite está sendo causada por esse Staphylo aureus, e ele é resistente à meticilina, eu tenho que tratar com o quê? Vou tratar com vancomicina. E é um animal que faz 2 dias que foi pro pet shop, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando pega o laudo, se isso é ou não compatível. Fala, Bianca. Fala, Bianca. Oi, tudo bem? Oi, tudo jóia? É isso que você está falando, é tão assim, rotina mesmo, conforme a outra colega comentou, que a gente tem casos aqui de bactérias que a gente detecta aqui no antibiograma, na cultura,
E aí os meninos da enfermagem, eles têm o treinamento bonitinho para fazer a coleta certinho, com toda a antisepsia possível, e eles sempre trazem também um histórico do paciente. Então, em alguns casos, a gente tem alguns animais que chegam para a gente para fazer cultura de pele, não tanto de ouvido, mas mais de pele, que o tutor está fazendo quimioterapia, que o animal vai até a clínica de repouso visitar o tutor que tá, né, que já está idosinho e que vai visitar o dono. Então tem umas situações assim que é o que você está falando, é muito peculiar e que realmente, quando aparece uma multiresistência lá e eu pego os históricos que os meninos anotam na triagem do paciente, bate muito, muito, é impressionante. Então, assim, é muito maior, né, do que apenas dizer assim, otite inicial não precisa coletar material. O que é uma otite inicial? Né? E os fatores de risco associados. Eles não têm a ver diretamente com o caso de otite, mas eles têm a ver, daí entra a saúde única no meio, eles têm a ver com esse paciente e também com os familiares, todos os tutores, né? Como a Bianca falou, imagina um animal que vai sempre lá visitar o tutor, ou animais que são utilizados mesmo para terapia. Esses animais você tem que tomar, é um outro tipo de cuidado. Esses animais têm que ficar constantemente avaliando, porque assim como eles podem pegar, eles podem carrear. Né? E eles, como terapeutas, não podem jamais fazer isso. Né? É que nem o profissional de saúde. Vamos falar bem a verdade, ele, como profissional de saúde, não poderia jamais disseminar uma infecção hospitalar com as suas mãos, porque não lavou as suas mãos, né? Então, os pet terapeutas também têm que tomar um outro tipo de cuidado. Mas, assim, a gente começa a ver que quando a gente coloca de uma forma tão simplista, otite inicial não se coleta material. Né? Não se coleta material, porém, né? O que fala as diretrizes? As diretrizes falam isso. Infecções iniciais. Tá bom, mas está implícito e não está falado nos guidelines. Não está falado explicitamente que isso. Então, a gente tem que embutir, os clínicos precisam entender todos esses aspectos. Que uma otite inicial, ela pode sim ser uma otite inicial, que seja extremamente necessário, e o que vai ser a maioria, tá? Coletar material para cultura e antibiograma. E raras as vezes vai ser uma otite inicial, sem fator de risco, sem comorbidade. Né? Daí acaba com né, quebra as pernas, assim, porque, não, mas poxa, né, foi falado que é uma otite inicial, mas então vamos complementar. Precisa ser complementado. É uma otite inicial sem fator de risco, sem comorbidade associada, aonde se opta pelo tratamento de uso tópico, e que muitas vezes nem precisa ser feito. Podem ser feitas outros tratamentos alternativos, daí entra a prescrição atrasada. Né? Olha, se não melhorar em 2 dias com anti-inflamatório, com limpeza, aí sim vamos entrar com um antibiótico. Né? Fala, Amanda! Oi, tudo bem? Boa tarde. Só linkando esse assunto, né, do tratar, não tratar, otite, é uma coisa que eu me questiono, que me incomoda muito, é muito comum eu pegar só malacésia, porque como eu faço lâmina de tudo, né, antes de a lâmina da amostra, então tem muito malacésia e não cresce nada, era só isso mesmo. E aí, eu fui uma vez
né, tô conversando e tal, trata só para malacésia. Aí eu descobri, que como eu não faço clínica, não sei nada disso, eu descobri que não existe um produto otológico que não tenha junto antibiótico ou um corticoide e que tenha, né, só o antifúngico. Eu fiquei muito indignada, porque daí você vai estar tratando, né, porque daí vão tratar o antifúngico com né, o combo, e vai estar aumentando a possibilidade de resistência bacteriana da microbiota. Isso, assim, eu fiquei muito indignada. Eu não sei, assim, você partilha da minha indignação? Muito, sabia? Porque detalhe maior é que, além de ter um antifúngico, antibiótico, anti-inflamatório, eu lembro que quando eu fiz estágio, eu estava na faculdade ainda, eu fui fazer estágio no lugar, depois de 3 semanas, eu só tinha visto tratamento, era com bovino de leite. Eu só tinha visto um tratamento diferente, que era para hipocalcemia pós-parto. O resto, todos os outros tratamentos. A vaca tá mancando. A vaca tá com qualquer coisa que fosse, ruminite, mastite, blá, blá. Eles faziam antibiótico, anti-inflamatório, no caso é antitóxico e chá. 2 litros de chá. Para uma vaca, adianta muita coisa, 2 litros de chá, via oral, né? Uhum. Mas tudo bem, fiquei indignada com aquilo. Aí está. Bom, os medicamentos para otite. Antibiótico, antifúngico, anti-inflamatório. Tá. E para piorar, os principais que tem no mercado é gentamicina, que é uma droga de uma das últimas escolhas. Vocês estão me ouvindo? Gentamicina é uma das drogas de última escolha para o tratamento de infecções por bactérias multiresistentes também, associada a meropenem. Né? Então, assim, quando nada mais funciona, eles associam um aminoglicosídeo com um carbapenêmico, tá? E a gente fica botando gentamicina o tempo inteiro na orelha de cachorro, que acabou de ir no pet shop, né? Daí, e junto com anti-inflamatório, com antifúngico. E daí, a Candida auris está pelo mundo, e está chegando no Brasil, né? Até a gente encontrar uma na medicina veterinária, vocês vão ver o que vai ser o enrosco, tá? Bom, e a segunda droga, ciprofloxacino também. Então, pega um aminoglicosídeo, que é uma droga que tem baixa resistência. Legal, tá? Mas é uma droga importante. Mas pega uma fluoroquinolona. Não, fluoroquinolona não podia, né? Então, assim, é bastante complicado isso mesmo, né? Porque esse combo aí, ele tá muito errado, né? Então, as indústrias, não, vamos dar o produto já completo para tudo, né? E os veterinários, eles deveriam dizer assim, a gente não quer esse combo, porque nós somos veterinários, nós vamos tratar, porque esse combo serve para o tutor ir lá no pet shop não, desculpa, lá na agropecuária e comprar o combo, porque daí ele não precisa do veterinário para comprar o combo, né? Então, os veterinários deveriam exigir das indústrias, olha, não quero combo, eu vou instituir a terapia, vocês não vão me obrigar a fazer essa terapia, né? Ai, a Bianca falando, essa semana eu recebi uma mensagem falando de um produto com cefpodoxima, que também é cefalosporina aí, né? De gerações mais complicadas. Tem também florfenicol, um produto novo. Legal, né? Os anfenicóis até rola, porque raramente os anfenicóis vão ser utilizados em casos muito graves. Por quê? Porque a gente não tem muita possibilidade com eles, mas, né, a presença do tianfenicol está surgindo na medicina, colistina, né, polimixina. Então, assim, a gente precisa começar a olhar drogas como
algum análogo do tianfenicol que tem uso para infecções muito severas, ou análogo da colistina, que também tem uso para... É a última tentativa em humanos. Deu tudo errado até agora, vamos tentar a colistina, né? Porque tem pouca resistência, mas é extremamente tóxica para o paciente. Daí, assim, e pense que isso vai acontecer na medicina veterinária muitas vezes ainda também, né? Vamos usar essa droga que vai destruir com o paciente. Mas por que a gente vai usar essa droga? Porque não tem outra. Então, eu prefiro destruir ele agora, né, levar uma toxicidade elevada e tentar tratar a toxicidade depois, do que perder esse paciente agora para uma infecção. Olha a escolha de ter isso na mão. Eu mato o paciente agora, se eu não der, ou eu mato depois, pela toxicidade que essa droga vai causar. É para lá que a gente está caminhando, né? Então, assim, quanto mais a gente estimular a coletarem material para cultura e antibiograma, mais avaliar bem a presença de uma bactéria multiresistente, não quer dizer necessariamente que o animal precisa tomar um meropenem, né? Ele está com uma otite inicial, vou dar meropenem para ele, porque só deu sensível a meropenem. Não, né? Coisas e coisas. Tá? A grande parte das infecções não precisam de tratamento com antibiótico. Mas quanto mais a gente coletar material para cultura e antibiograma, a gente entende o que está acontecendo à nossa volta e consegue instituir protocolos mais corretos para aquela região. Uma região que tenha muita avicultura vai ter muita resistência à fluoroquinolonas. E a gente descobre isso. Né? Uma região que não usa determinadas drogas vai ser mais sensível. Então, a gente pode ir contornando. Sabendo o que acontece, a gente vai contornando as coisas. E daí vem a grande ideia do antibiograma. Cara, olha que coisa maravilhosa que é esse exame. Eu desconheço outro, tá? Eu sempre penso, se alguém souber, por favor, me fala. Mas, vocês conhecem outro exame que não seja só para o paciente? O antibiograma, ele é para o paciente, para aquela terapia, sim. Mas ele é um exame coletivo. Você junta os dados dele, você tem um dado regional muito importante de prevalência de patógenos e de prevalência de resistências. E você consegue, não, vou parar de usar esse tipo de medicamento, vou usar aquele tipo de medicamento. Tem algum outro exame que faça isso? Você faz um raio-x, serve para aquele paciente, para aquela perna. Você faz um hemograma. Você pode juntar os dados para, assim, ver quais são os parâmetros fisiológicos normais ou os parâmetros encontrados em uma doença. Mas não vai alterar muita coisa. Não vai alterar a conduta, né? Qualquer outro, né, exame que fizer, não vai ter. O antibiograma, não. O antibiograma, ele serve para duas coisas. Ele serve para o paciente, para a infecção. Ele serve para ensinar o que deve ser feito nas próximas, né? Fazer a vigilância epidemiológica da região, né? Então, é um exame maravilhoso, né? Agora, duas coisas sobre o antibiograma. Primeiro, o clínico precisa saber interpretar, entender as drogas, né? O que eu já vi acontecer. Deu lá a neomicina, o clínico estava dando um produto à base de neomicina, ele foi lá e trocou o medicamento para o paciente. Adivinha por qual princípio ativo? Ele trocou o medicamento, o nome do medicamento, a marca, pelo menos princípio ativo. Por quê? Porque não sabe, não entende, né? Olha um medicamento. Antibiótico, a gente não olha o medicamento, a gente olha princípio ativo. O antibiograma, ele tem princípio ativo. Os medicamentos, a gente tem que olhar quais são os princípios ativos
e daí escolher, né? Os clínicos precisam entender mais sobre antibióticos. Não dá para achar que enrofloxacina é uma cefalosporina. Ceftriaxona é primeira geração, né? Ah, cefalexina é terceira, né? Não, né? Então, tem que conhecer. Por que tem que conhecer as classes? Porque as classes encaminham para um mecanismo de ação. O mecanismo de ação ocorre pela classe do antibiótico, né? Então, a ação antimicrobiana que vai ter naquela infecção, tá? O espectro, né? Tem drogas que têm resistências intrínsecas. Agora, vamos para o outro lado também. O clínico precisa de mais conhecimento sobre os antibióticos. E os microbiologistas têm que fazer exames mais bem feitos e mais fáceis dos clínicos entenderem. Eventualmente, a gente não entende determinados mecanismos de resistência, que é que os clínicos entendam. Não dá, né? Então, assim, a gente tem que, no laboratório, testar corretamente e reportar de uma forma que a gente saiba que eles não vão usar errado. A gente não pode jamais induzir ao erro. Ah, mas a amox com clavulato foi sensível. Mas é uma osteomielite e a bactéria é produtora de carbapenemase. Vai deixar a amox com clavulato lá sensível? Não vai. Né? Não tem como. Ah, mas a CLSI nem o BRCAS te mandam tirar. Primeiro que não deveria estar. Tá? Pelo mecanismo de resistência. No caso, amox com clavulato para a osteomielite, né? Não deveria estar ali, no meio. Muito bem, tá? Então, assim, vamos olhar os dois lados da moeda. Clínicos precisam entender melhor de bacteriologia, voltada para a clínica, e antibióticos, para poder fazer o uso correto. Microbiologistas têm que dar laudos bem formulados. E os clínicos precisam pedir mais antibiogramas, mas os antibiogramas precisam ser bem avaliados pelos microbiologistas, para a gente não induzir ao erro. É fácil. Se a gente só transcrever o que achou lá de halo de inibição de crescimento, você transcreve para o papel e solta isso como um laudo, é fácil do clínico escolher inadequadamente, né? A gente tem que olhar para o antibiograma antes, né? Procurar mecanismos de resistência que estejam ali e facilitar isso para o clínico. Nós entendemos disso, né? E lembrando sempre, resistências intrínsecas precisam estar no laudo, né? Coitados clínicos. Daí ele olha, assim, um antibiograma que fala assim, não foi testado, amox com clavulato, nem ceftriaxona, cefalexina, blá, 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 não foi testado um monte de droga. E ele olha assim, poxa, você não testou. Como você não testou amox com clavulato? E daí o microbiologista, ele pensa assim, pseudomonas não testa, né? Amox com clavulato tem resistência intrínseca. Como o clínico vai saber? Tem que estar lá no laudo, né? Então, o laudo tem que estar tudo lá, escrito, né? O que foi testado, o que não foi testado, o que não pode ser testado, o que não deve ser testado, tem que estar lá também, né? Daí sim a gente está ajudando os clínicos, tá? Muito bem. Então, só lembrando, otite inicial, se não tem comorbidade, esse paciente, nenhum dos familiares, não tem fator de risco, esse paciente e todos os seus familiares, animais e humanos, né? Não tomou antibiótico nos últimos 90 a 180 dias, depende do antibiótico.
Não teve nenhuma infecção no último meio ano, beleza, né? Você pode até não coletar. Se nada disso é preenchido, se algum desses forem preenchidos dizendo assim, ele tem uma comorbidade, ele tem um fator de risco, tem que coletar, né? Daí mudou a classificação dele. É uma otite inicial com fator de risco, ou é uma otite inicial com comorbidade. Aí tem que coletar, né? Então, praticamente, só fica os cachorrinhos que foram para o pet shop, né? Que voltaram do pet shop faz 2 dias. O resto, provavelmente, vai ter que ser coletado. Beleza, pessoal? O que mais? Mas tô olhando aqui alguma coisa que eu tenho esquecido de falar, de repente. Sheila, posso te fazer uma pergunta? Tá. O que tu acha? Eu acho que eu vou precisar estudar mais a parte de farmacologia, que acaba que a gente não lembra, assim, dos mecanismos, mas uma bactéria que tem resistência intrínseca ou que, por exemplo, o resultado do antibiograma, ele é um resultado onde a gente evidencia multiresistência. Então, ela apresenta lá resistência a mais de 3 classes, mas o clínico vai utilizar um antibiótico tópico, né? Qual é que vai estar numa concentração muito maior que a usada para o breakpoint, etc. e tal. Como que a gente pode conversar assim sobre esse assunto para que eles entendam que tem que ser levada em consideração a informação do antibiograma, mesmo que aquele produto tópico esteja numa concentração muito superior. Que é aí que eu fico com um pouco de dificuldade, sabe? Porque a gente não pode simplificar demais as informações, porque aí você vai estar falando algo errado, porque existe, vocês até fizeram uma postagem esses dias, existe a falta de correlação entre in vitro e in vivo. Ela não é perfeita para um lado e para o outro, né? Mas, ao mesmo tempo, informar sobre, poxa, se você tem um resultado de antibiograma que te indica uma resistência in vitro, será que você não deve utilizar aquele resultado para escolher um princípio ativo frente ao qual não tem resistência in vitro e talvez melhorar a ação dele tópica? Eu não sei o quanto que dá para a gente vir com essa justificativa, porque hoje é muito forte o conceito e a premissa de que não se preocupe. Se o antibiótico é tópico, vai dar tudo certo. E eu tô falando isso porque eu já vi mais de um veterinário da área da dermato repetir em live, em postagem, assim, categoricamente. E eu fico... Aquela história, a gente fica até quieto porque vai comprar uma briga, não tem muito subsídio, às vezes, para justificar, né? Eu não sei o que vocês acham, até quem já trabalha na área. Olha, vamos pensar uma coisa, tá? Existe, pelo BRCAST, existe os pontos de corte para uso tópico, né? Então, assim, é sensível ou resistente, legal. Claro que a gente não deve usar, a gente só vai usar um medicamento que tenha dado resistente no antibiograma, a gente usa em 2 situações. Ou a terapia está funcionando, daí você não precisa trocar, mesmo com o antibiograma na mão, tá? Ou porque ela pode ter 2 motivos, ou porque a bactéria, apesar de ser resistente, ela é bobinha, tá se deixando levar, ou o sistema imunológico está vindo junto, auxiliando bem. Então, assim, o antibiótico está dando um tapinha nela, o sistema imunológico vem e consegue debelar. Legal. Ou então, porque nem é uma infecção bacteriana, que estar com antibiótico ou não estar com antibiótico não ia fazer a diferença nenhuma, e o paciente está melhorando ou por ele mesmo ou pelas terapias associadas. Pelo anti-inflamatório que está dando junto e tal, tá? Mas tem uma outra situação
que a gente tem que usar antibióticos que forem resistentes. Só com resistência intrínseca. Só com resistência adquirida, jamais com resistência intrínseca. Que é quando a bactéria é tão multiresistente que não tem droga sensível. Vamos deixar o animal sem tratar? Me perguntaram assim, eu tenho que... Foi horrível aquela pergunta. O animal, eu tenho que fazer eutanásia do animal? Eu, não, calma, não é bem assim. Eu vou tratar... Você vai deixar... Não vai tratar o animal que está na tua frente com uma infecção? Não vai tentar tratar? Claro que vai tentar tratar, né? Com um eventual... Eu já fui completamente contra o uso de vancomicina, meropenem. Hoje eu não sou contra. Eu só acho que tem que ter um critério muito bom. Inclusive, várias vezes eu indico, né? Ou vancomicina, ou meropenem. Mas são casos específicos e todos com base no antibiograma, né? Bom, mas vai ter casos e eu já peguei casos, assim, de halo 0. Não tinha sensibilidade nenhuma. Vai tratar, vai escolher um antibiótico resistente. Na realidade, não vai escolher um, vai escolher pelo menos 2. Vai fazer a terapia associada, né? Para um tentar dar um tapinha, com o outro tentar dar mais um tapinha e, né, ir estapeando essa bactéria, porque matar não vai, mas você vai estapeando aí para, né, tentar fazer essa terapia funcionar. Agora, o fato de ter uma resistência, tá? E vai ser usado topicamente. Duas coisas sobre isso, né? Uma droga que não seja antimicrobiana, dependendo da dose, ela vai matar uma bactéria, né? Porque até por osmose ela pode matar a bactéria, entendeu? Uma concentração altíssima. Qualquer concentração altíssima vai ter, né? Mas assim como tem um outro lado, tá? Por testes com MIC, eu vou tentar lembrar alguns testes que eu fiz, alguns valores, mas era assim, ó, oxacilina. Oxacilina para estáfilo, dependendo do ponto de corte que usar, dependendo da espécie bacteriana, é 0,5, tá? Microgramas por ml. E a gente já chegou a testar bactérias, Staphylococcus, com 4.096 microgramas por ml. E ela continuava crescendo. Vai chegar uma hora que, claro, ela vai morrer. Por quê? Porque daí não é mais um caldo, é um pó. Né? Dependendo da concentração, você tem que colocar puro lá. É pó. Né? É um negócio super espesso, porque só tem antibiótico lá dentro, né? Ela não tem nem nutriente, ela vai ter mais lá, né? Mas assim, agora pensa, num antibiótico tópico, você tem uma concentração 1000 vezes maior. Eu já testei muito mais que 1000 vezes. E ela crescia, né? É isso que a gente já observou aqui também. Eu já fiz vários testes e dependendo da clínica, ou se você tem um início de formação de biofilme, ou uma co-infecção ali, múltiplos agentes, essa história do vai estar 1000 vezes a concentração, honestamente, não me diz nada, sabe? E daí que vem a nossa preocupação, porque o que acontece? Se você já tem um resultado de um antibiograma indicando uma resistência in vitro, é aquela velha história. A bactéria está te dizendo, eu tenho uma arma e eu posso usar. E eu posso usar ela numa concentração de 10 ou de 1000 ou de 10.000, dependendo da circunstância. Então, por isso que para mim, quando eu fui conversar contigo, né, foi muito chocante ler essas coisas de, não se preocupa, porque se você fizer apenas antibiótico tópico, não tem problema. A gente que estuda a microbiologia é meio que assustador tu escutar uma fala dessas e não é difundida para um pequeno grupo. Tu não está conversando com teu amigo ali no barzinho ou em casa. É difundida para grupos de alunos fazendo cursos com muita gente.
E aí é aquela história, a gente indo num caminho, né? E vindo a avalanche do caminho oposto, assim. Sabe o que eu acho que eles esqueceram de falar? É que para ter uma ação tem que pegar a pomada, enfiar na orelha inteira e tapar a pomada para ter a concentração suficiente, entendeu? Né? Então, assim, Estão até relativizando o fato de que se você tem uma concentração do princípio ativo ali naquela bisnaga, mas ela é inativada por vários fatores, né? pH, presença de matéria orgânica, então não me vem com essa história de que ela vai estar naquela concentração no ouvido, porque aquilo ali já cai muito. Então, assim, são tantas justificativas que tornam isso meio absurdo, né? E, enfim, eu fico feliz, sabe, que vocês façam um trabalho de alertar também sobre isso. Pode falar, Bianca. Eu fico indignada. Já que é para expor as nossas indignações, eu vou expor a minha. Eu fico indignada, e eu vi isso muito claro na época da pandemia, que todo mundo estava fazendo live de tudo e falando o que queria, né? A gente vê, assim, muita gente dando curso, seja presencial ou online, e até os bambambãs da área aí, falando de microbiologia que não é a área deles, e falando muita besteira. Então, assim, a gente vê cursos de pós-graduação de clínica, de infecciosas, os cursos mais tops do país, e aí você vai pegar o currículo dos caras, nenhum deles é microbiologista. Isso é terrível, né? Eu acho que precisa mudar, porque você precisa falar de micro com quem é de micro, e não com o clínico que acha, que é o que a colega está falando, que a concentração tópica ali não tem problema porque é tópico, não vai dar resistência, não vai gerar nada. Eu acho isso muito sério. Você vai nos congressos humanos, o BRCast, você tem médicos infectos top das galáxias e o cara sabe tudo, de micro, de farmaco, de tudo. E a gente na VET ainda está nessa coisa muito amadora, precisa profissionalizar mais, a minha opinião. É o que a gente está fazendo aqui, a gente está tendo um curso de micro com uma doutora em micro, colega e doutora, né? Agora você vai fazer um curso aí, sei lá, de clínica, vai falar de antibiótico terapia e os caras falam, né, muita asneira. Isso na pandemia difundiu muito. Eu fico doente quando eu vejo eles falando de fluoroquinolonas e cefalosporinas de terceira geração. Eu fico doente. Não acho que são drogas ruins. Não é isso. Não tem droga ruim, tá? Você tem que saber a hora de usar. É só isso, né? Até a colistina, entendeu? É só saber a hora de usar, né? Agora, o jeito que passam, é claro que todo mundo usa errado, né? E, como você falou, tem alguns profissionais, mesmo renomados, que falam algumas coisas completamente fora de questão, né? Então, e difundem isso amplamente, né? Até mesmo o antibiograma por NIC em sistemas automatizados. Se eu pudesse, eu teria, tá? Mas isso não quer dizer que eu vou considerar ele como a única coisa boa. Porque quem faz antibiograma corretamente e tem o sistema automatizado, também tem que recorrer a discodifusão, né? Então, assim, bem ou mal, a discodifusão ainda é, né? Por um outro lado, o sistema automatizado, eu gosto muito de MIC, tá? Mas o sistema automatizado, ele testa sensível e resistente. Ele não faz uma MIC ampla. Testa ali 4 concentrações. Na casa do sensível, na casa do resistente. Por isso que a maior parte dos resultados é maior ou igual ou menor ou igual. Então, assim, daí alguns profissionais dizem, porque agora com o sistema automatizado a gente consegue. Cara, você está interpretando exatamente da mesma forma que uma discodifusão.
tá? Segundo lugar, você não vai alterar regime de dosagem se você tiver com um sistema automatizado. Não vai. A menos que você tenha exatamente o valor da MIC encontrado, você não vai alterar regime de dosagem se estiver falando maior igual ou menor igual. Então, assim, no final das contas, deu no mesmo, tá? Eu teria. Se eu tivesse condições de ter um sistema automatizado, eu teria. Acho muito bacana, a identificação muito legal. Ter essa brincadeira de ter alguns valores de MIC e tal, acho legal, tá? Agora, não vem dizer que muda completamente a interpretação. Sistema automatizado, semi-quantitativo, não muda, né? Então, assim, eu já vi falando, e daí vieram assim, nossa, é verdade que a discodifusão não serve para nada, que é uma porcaria. Eu falei assim, não é assim, né? Não é que uma coisa inviabilize a outra, não é isso. São duas técnicas diferentes, né? Feitas de forma diferente, mas são duas técnicas muito boas. Mas uma não dá para dizer que só a MIC que é bom, ou só a discodifusão que é bom. Não é isso. Né? Tem que saber conduzir. E daí, assim, também já vi clínicos falando assim, não, estou procurando um laboratório que faça MIC. Que, assim, vamos falar que o antibiograma fica bem mais caro. Assim, tá, por que você está procurando? Porque a MIC é bem melhor. Eu falei assim, tá, mas como você interpreta? Tipo, ceftriaxona é uma cefalosporina de qual geração? Daí a pessoa não sabe responder. Qual é a classe da errofloxacina? A pessoa não sabe responder. Olha assim, o que você quer? Não, porque o antibiograma feito por MIC é o único que presta. Só ele que dá para entender. O cara nem sabe que é um antibiótico. Né? E tá querendo... Então, assim, não. Né? Eu acho que se fala muita besteira a respeito de antibióticos, né? A respeito também de antibiogramas, de interpretação. Ali, durante a pandemia, foi um auê de conteúdo, né? E assim, quando você pega uma pessoa para ficar produzindo conteúdo 3, 4, 5, 10 vezes por dia, para ficar fazendo live todo dia, para ficar fazendo story todo dia, claro que ela vai ter conteúdo de baixa qualidade, né? Então, assim, realmente, falaram muita besteira. Agora, isso não se restringe só a veterinário. Essa é a nossa alegria. Porque tem médico que fala cada asneira. Meu, olha, é duro, viu? Duro de ouvir algumas coisas. Então, assim, eles também... Bom, já se viu com a azitromicina, né? A bosta que os médicos fizeram com a azitromicina durante a pandemia. Mas os pacientes queriam. Cara, paciente não manda na terapia. Os veterinários não conseguem normalmente entender bem isso. Mas o tutor, ele quer um antibiótico, senão ele vai em outro veterinário. Cara, você não quer um paciente desses, né? Ou você convence ele, ou deixa ele ir para outra pessoa, porque, você vai se corromper porque o outro quer que você se corrompa? É isso mesmo? Então, você vai no médico e vai dizer assim para ele, olha, eu quero fazer uma cirurgia na minha perna, porque minha perna está doendo e eu acho que ela está quebrada. E o médico vai dizer, não, ela não está quebrada. Não, mas eu quero que você faça cirurgia na minha perna. E o médico vai fazer? Não vai fazer, né? Então, assim, por que a gente dá antibiótico? A gente cede à vontade do tutor, né? Que coisa absurda isso. Não pode ceder, né? Mas tem que saber argumentar. Né? Então, assim, porque senão vira naqueles casos absurdos, né, Débora?
aqueles casos terríveis serem tratados, né? Acaba resultando lá. E daí nós temos um problema no laboratório também, porque quando chega a amostra, é aquela amostra que a gente tem até medo de chegar perto da amostra, né? Eu brinco, é a alegria dos microbiologistas, é a desgraça dos clínicos, mas tem umas bactérias que a gente olha assim, eu sempre falei para os alunos, não, essa daqui não é para qualquer um mexer, só quem já sabe mexer bem, né? Porque aparecem umas bactérias assim, daquelas muito cabeludas, né? Que você chega em casa e fica sonhando com aquela placa que não tinha halo, né? E isso está sendo mais frequente, não está? E vai piorar. Infelizmente, vai piorar, né? Não é uma coisa que vai acabar. Por isso que a gente tem que ficar lá conversando com os clínicos, né? Saiba fazer melhor. E a gente tem que saber falar com os clínicos, e os clínicos têm que saber falar com os microbiologistas, perguntar. Os microbiologistas são a fonte de infecção, a fonte de informação para os clínicos. E vice-versa também, né? Os microbiologistas têm que entender o que os clínicos precisam, o que eles têm à disposição para usar, né? E testar ou não testar, ou testar se for possível, reportar sempre, né? Se eu não posso testar, se eu posso testar, eu vou reportar o que eu encontrei. Se eu não posso testar uma droga, eu vou reportar que eu não posso testar. E por qual motivo? Ah, porque tem resistência intrínseca. Ah, porque é uma droga que só atua em anaerobiose. E eu estou fazendo meu antibiograma em aerobiose, né? Beleza, pessoal? Hoje a gente passou um pouquinho, foi conversando, mas é ótimo conversar, né? Mas, para não ficar também, estender muito, todo mundo tem ainda que trabalhar, semear umas bactériazinhas básicas, tá? Ficamos por aqui hoje, e daí, quem tiver alguma... Opa! Quem tiver sugestões também para bate-papos, vai falando, tá bom? Beleza? Então, bom jogo amanhã, que tem jogo do Brasil. Eu não vejo, mas eu quero que ganhe, entendeu? Tchau, tchau. Obrigada, Sheila. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Boa semana, gente.